Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de tag aqui no canal, que vocês não vão adivinhar nunca onde eu assisti. Sim, no canal da Paula Alexandra. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá ver as respostas originais dela. Já deixa o seu joinha nesse vídeo que me ajuda muito a divulgar ele para várias pessoas, para mais gente vir conhecer o canal e vamos lá. O nome dessa tag é Todas as Formas de Amor. São 10 perguntinhas e para cada perguntinha tem um livro diferente. Eu preciso confessar para vocês que eu dei uma pequena roubadinha em uma das perguntas, porque o livro não é exatamente assim um romance, na verdade não tem nada de romance, mas é um livro que eu amo muito, então tá valendo. Eu que faço as regras aqui. A primeira pergunta é: amor que transforma, uma história de amor que te fez ter esperança no amanhã. Eu separei para essa resposta O Conde Enfeitiçado, que é o livro da Francesca dos Bridgertons. Eu falei recentemente desse livro aqui no canal e é um livro que eu acho muito especial. Ele é um livro que aquece o coração de jeitos diferentes, que ele ensina a gente sobre resiliência, sobre confiança, sobre estar no fundo do poço e ter forças e ter motivações para conseguir sair dali. Ele é um livro que eu amo demais, muito. Tem meu coração, é um dos meus preferidos da vida. A história desse livro é fantástica e foge muito do que é um romance de época tradicional, porque ele vai falar bastante sobre dificuldades, sobre lutas pessoais, sobre depressão, sobre tristeza e sobre vencer tudo isso e aí encontrar a alegria e a felicidade, apesar de ter passado por várias barras. Eu simplesmente sou apaixonada por essa história. Amor que Espera. Um casal que se reencontra e segue se amando mesmo após anos separados. E toda vez que o tema é reencontro, eu lembro automaticamente de Um Dia. Esse livro foi um dos primeiros romances que eu li, que é diferente, assim, que não segue aquela receita de bolo que a gente está sempre acostumado a ler. E foi um livro que me fascinou. Eu sou encantada com essa história. O final dele é surpreendente, choro até hoje quando eu penso nisso. E ele foi um best-seller por motivos muito óbvios e razões muito claras para mim. Não tinha como esse livro não ser um best-seller, porque ele é fantástico. A história do Dex e da Em é simplesmente um primor. Eu amo demais esse livro. Se você ainda não leu ou assistiu o filme, que é com a Anne Hathaway, inclusive, vá correndo ler e assistir, porque vale super a pena. Prepara a caixinha de lenços, porque ele é um livro, uma história de chorar. Amor que Cura. Uma leitura que te ensinou sobre amor próprio. Aqui nessa lista, nessa tag da Paula Alexandra, não tinha como eu não citar o livro dela. Livre para Recomeçar é um livro que ensina muito sobre amor próprio. Ele conta a história da Anastácia, que é uma mulher que foi internada num hospício por ser considerada louca, histérica, e o único crime que ela cometeu, a única loucura que ela cometeu foi querer ser feliz, foi querer ser ela mesma. E quando ela sai ali desse hospício, ela e as amigas que ela faz durante a jornada vão se descobrir, vão construir um lugar digno para pessoas que são julgadas e taxadas como elas, numa sociedade que era completamente dominada pelos homens, e ali elas vão fazendo o seu caminho, vão trilhando a sua história, vão ter uma história de amor linda ali. E ele é um livro que se passa aqui no Brasil, escrito por uma autora nacional, que é simplesmente um primor. Você lê e se imagina nos lugares. Então, são histórias que
encantam e fascinam a gente. A Anastácia é uma personagem que aprendeu muito sobre amor próprio e ensina muito para o leitor também. Toda essa jornada de autoconhecimento dela até ela entender que ela não era nada daquilo que estavam dizendo para ela, que ela não precisava viver com medo e que ela podia sim se permitir ser feliz e dar uma outra chance pro amor. É fantástico, esse livro é muito perfeito, eu adoro demais. Amor que Liberta, uma história que te ajudou a crescer. Esse livro, ele é um romance pela forma de escrita, mas ele não conta uma história de amor romântica. Essa história é a história de uma mãe e duas filhas e uma tradição da família de contar histórias, uma história em específico. E a gente vai conhecendo duas histórias ao mesmo tempo, que na verdade não são exatamente duas histórias, mas é um livro que me encantou, é um livro que eu devorei e eu amo de paixão. E quem já assistiu alguns vídeos aqui do canal sabe que é um dos meus livros preferidos da vida e não tinha como eu não colocar nessa lista Jardim de Inverno. Esse livro tem todo o meu coração e um espaço cativo na minha estante. Eu amo demais essa história, ela é muito especial para mim e eu acho que todo mundo devia conhecer, porque é uma história tão gostosa, é uma história tão maravilhosa que não tem como eu não colocar ele aqui, favoritar, dar todos os corações possíveis, corações, amo demais. Amor que ama o interior. Um livro que não merecia ser julgado pela capa. E é nesse ponto que eu vou roubar um pouquinho, porque o livro que eu escolhi para colocar aqui nesse item não tem nada de romance, muito pelo contrário, passa anos-luz do romance, mas é um livro que eu amei demais a experiência de ler ele. E a capa não é assim tão bonita. Eu confesso que se fosse só pela capa eu não teria lido o livro, mas vale muito a pena. Misery, do Stephen King. Só por ser Stephen King a gente já sabe que eu roubei valendo nesse item, mas eu não gosto dessa capa. Eu acho ela uma das mais feias que eu tenho na estante, mas a história é incrível, eu adoro ela. Então, se você ignorar a capa, não julgar ela e dar uma chance pro conteúdo, eu garanto que você vai amar. Claro, se você gosta desse tipo de literatura, né? Porque afinal de contas é agoniante, você fica ali um pouco desconfortável lendo, tem momentos de medo, então não é para todo mundo, mas é um livro que eu adoro. Amor que Luta, um casal que luta para construir seu final feliz. O livro que está nesse item é um livro que eu não gosto, mas é um livro que se encaixa bem aqui, que é Quando Você Voltar, da Christine Hanna. Ele conta a história de uma mulher que foi para a guerra, perdeu uma perna lá e voltou para casa com várias questões emocionais, com várias limitações físicas, com um transtorno pós-traumático. Ela não conseguia lidar com a situação muito bem, ela não conseguia aceitar que ela tinha passado por todo aquele trauma, tinha perdido a perna, agora ela tem um monte de limitações, ela não consegue se perdoar, ela não consegue viver uma vida plena, ela chega em casa com os filhos e o marido e ela não se adequa àquilo, ela está reticente, ela resiste a tudo, todo mundo que tenta ajudar ela afasta e o marido vai fazer tudo e mais um pouco para conseguir trazer essa mulher de volta, entre aspas, né, para conseguir ajudar ela a melhorar, para salvar o casamento, para salvar a relação dela com os filhos, para fazer com que ela consiga aceitar a situação dela o melhor possível. Então ajuda ela em todas as mobilidades, todas as questões traumáticas. E é um livro que, por mais que eu não tenha gostado, porque eu acho que a autora não foi especialmente cuidadosa ao tratar essas questões, às vezes a gente lê o livro e vê a mulher muito agressiva, muito, talvez, ingrata.
ela... A gente entende o que ela passa, então a minha questão ali é que eu acho que a autora podia ter colocado um pouco mais os pensamentos dela, talvez. Trabalhado um pouco melhor essa questão. A história tem tudo pra ser incrível, fantástica, mas eu acho que a narrativa, a forma como que ela foi contada, não me cativou muito. Então, é por isso que eu não gosto do livro, mas é por isso que ele está aqui, porque o marido faz de tudo pra ajudar essa mulher e ela vai melhorando aos poucos e aí... conforme ela melhora, conforme ela se aceita, conforme ela consegue olhar as coisas ao redor dela de uma forma um pouco mais carinhosa, ela consegue se olhar com um pouco mais de carinho também, ela vai lutar para que aquela relação funcione. Amor que Recomeça, uma leitura sobre perdão e recomeços. Também não é exatamente um livro que vá falar sobre uma relação romântica, mas tem várias relações românticas aqui e também tem várias histórias fantásticas. A Árvore dos Anjos é um livro que me deixou no chão. Eu acho que eu já falei aqui em algum vídeo também que esse livro me arrasou, abalou as minhas estruturas. Eu chorei, eu me diverti. É um livro perfeito que eu amei demais. E é um livro sobre perdão, sobre recomeços, sobre resiliência, sobre coragem e também um pouquinho sobre maldade, sobre puxar o tapete do outro. Ele é um livro que tem tudo, que você consegue ver tudo e mais um pouco. Nele é um livro complexo e ao mesmo tempo gostoso de ler. A gente tem uma personagem, a história principal aqui é de uma personagem que perdeu a memória e ela vai até uma casa em que ela viveu a sua infância e lá ela começa a recuperar as memórias dela. E ali a gente vai ser apresentado a história dela, a história da mãe dela, a história da família, e é um livro fantástico, sensacional. É disparado o meu livro preferido da autora e assim, ela escreve muito bem, então eu adoro esse livro. Amor que Sonha, um livro que te fez sonhar acordado. Eu vou colocar aqui o último livro que eu devorei, que eu li em um dia e que eu fiquei extasiada com a história. Eu já falei dele aqui no canal várias vezes também, que é O Marido de Faz de Conta. Esse livro simplesmente me tirou o fôlego. Eu entrei na história, eu me diverti, eu me emocionei, eu torci por esse casal, então... não tinha um livro melhor para eu colocar aqui do que a leitura que eu mais amei atualmente. Amor que Contagia, um personagem que te conquistou por completo. Eu acho que por mais que eu já tenha falado 1 milhão de vezes de Bridgerton aqui, eu nunca comentei o quanto eu me apaixonei pelo Benedict. O personagem de Um Perfeito Cavalheiro, o segundo irmão da família Bridgerton, e ele é simplesmente maravilhoso. Esse personagem, eu nem gosto tanto assim do livro dele, mas o personagem é apaixonante. Ele é um pintor todo sensível, não mede esforços para conseguir o que ele quer. Ele vai atrás de uma mulher que ele se apaixonou do nada num baile de máscaras, então ele não sabe quem ela é e mesmo assim ele persegue os seus sonhos e quando ele encontra ela, ele é todo cavalheiro, todo solícito, todo apaixonante. Eu adoro o Benedict, esse personagem é fantástico, eu tenho um carinho especial por ele. E a história é baseada em Cinderela, então acho que é por isso que eu não gosto tanto assim do livro, mas o personagem é fantástico. E o último tópico dessa tag: Amor que Aceita o Fim, uma história de amor que vai além de um final feliz. Eu coloquei 2 livros aqui, que são sequência, mais ou menos, mas eu vou colocar só o segundo, que é O Casamento, o segundo livro, continuação de Um Amor para Recordar, que vai se passar depois que a Ellie faleceu e que o Noah, já idoso, está sozinho e recordando tudo o que eles viveram. É um amor que transcende, que foi passado aos filhos, que os netos olham para aquela história com carinho, como uma inspiração, e eles querem fazer de tudo para que a história de amor deles seja parecida com a da Ellie, com a do Noah.
E aqui a gente vai ter um dos filhos do casal recriando o momento de casamento para celebrar o aniversário de casamento deles na casa do Noah e da Ellie, com as flores da Ellie, enfim. É um livro muito gostoso de ler. Eu acho que eu até gosto mais dele do que de Diário de uma Paixão em si. E essa história representa bem essa tag, essa resposta final da tag, que é um amor que transcende tudo, transcende Alzheimer, transcende o tempo, transcende espaço, transcende gerações, a morte. Então não tinha como ser outro. Eu adoro essa história, eu acho que eu gosto mais de O Casamento do que de Diário de uma Paixão, mas tem um lugar especial assim no meu coração. Sim, eu sei de todas as polêmicas que surgiram na internet em volta dessa história nos últimos tempos, principalmente em relação ao filme, de como o relacionamento da Ellie e do Noah poderia ser tóxico ali, mas não vem ao caso aqui nessa tag, gente. Eu não vou problematizar essa história, porque ela tem um lugar especial no meu coração. Eu estou ciente de todos os abusos que podem envolver isso, mas em O Casamento isso não existe, então vamos fingir que não aconteceu. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos todas as quartas às 18 horas. Um beijo, até semana que vem!